começar com a apresentação, pois fiquem à vontade para fazer as perguntas depois que a gente terminar aqui a apresentação, né? Joia, Fábio, obrigado. Obrigado. Não tenho nenhum conflito de interesse com relação a esse tema, né? E a ideia é a gente falar, né, conversando com a Natália, né, ela me passou alguns procedimentos que ela gostaria que fossem abordados, né? E a gente vai, nesse sentido, falar sobre forame oval patente, FOP, né? Comunicação interatrial, apêndice atrial. Vou falar alguma coisa sobre retiradas de cabos de marca-passo e CDI, que eu acho que é uma coisa que nem sempre... Fábio, desculpa te interromper, eu não sei se todo mundo, se você já está fazendo a apresentação, mas eu não estou vendo. Não sei se o pessoal está visualizando. Eu estou conseguindo visualizar. Opa! Alguém mais não está vendo? Eu estou visualizando, Fábio. Então, alguma coisa no programa, né? Eu acho que tem alguma forma de visualizar, né? O meu está aparecendo certinho o seu slide aqui. Tudo certinho. Legal. Então, acho que o problema não sou eu. Pronto, deu certo. O André está falando. Deu certo. Deu. Boa. Beleza. Eu vou reiniciar, então, a apresentação, né? Eu sei que a apresentação vai ser gravada, né? Tem toda a liberdade de gravar e depois compartilhar com as pessoas aí da equipe, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, né? Como eu dizia, não tem nenhum conflito de interesses, né? A ideia é a gente falar um pouco sobre alguns temas, né? Então, forame oval patente, comunicação interatrial, apêndice atrial, tratamento no laboratório de hemodinâmica. Vou falar um pouquinho sobre retirada de cabos de marca-passo e CDI, porque é um tema que relativamente negligenciado e assim, a gente vê que na prática pode acontecer coisas ruins, né? E nós, anestesistas, é que enfrentamos essas consequências. E vou falar um pouquinho sobre a TAV, né? Que também é um procedimento popular e em vários laboratórios de cardiologia, né? Vou deixar aqui como referência, sem nenhuma modéstia, alguma coisa de um capítulo que eu escrevi aqui, que está no livro da SAESP, tá? O Tratado de Anestesia da SAESP, capítulo 165, eu e a Ana Cristina Aliman Arashiro que escrevemos, né? E tem bastante coisa também, para quem quiser ler, no capítulo 54 do Miller, né? Que é um capítulo muito rico e que fala a respeito das cirurgias a tórax aberto, das cirurgias minimamente invasivas e das cirurgias transcatéter também, né? A prevalência de cardiopatias congênitas no nosso meio está exemplificada nesse gráfico aqui, né? Então, a gente tem CIV, CIA, como sendo as patologias juntos da quase 50% das cardiopatias congênitas no Brasil, né? Lembrando, pessoal, sempre que toda vez que nós encontramos uma comunicação entre as câmeras, a gente deve investigar se não existe outras malformações associadas, inclusive malformações do tubo digestório, do sistema urinário, né, malformações do sistema nervoso central, alterações gênicas, né? Mas aqui era mais para exemplificar a prevalência de CIV e CIA no nosso meio. Sempre, né, que a gente vai avaliar um desses pacientes, a gente tenta reforçar a parte da avaliação pré-anestésica. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele vem de casa para realizar o procedimento na sala de hemodinâmica e às vezes a gente não, quem está lá recebendo, né, o paciente, o anestesista que está recebendo o paciente, às vezes
recebe uma avaliação, uma cartinha do cardiologista, e muitas vezes não se dá conta de que pode ter alguma coisa a mais que vai ser relevante para aquele procedimento, né? Os procedimentos são curtos, e a nossa tendência, a minha também, é de negligenciar um pouquinho os procedimentos que são de curta duração, né? Então a gente precisa ver lá, né, se o paciente ele tem um histórico, se ele tem alguma sequela, né, se ele está usando anticoagulante ou antiplaquetário, né, se é um paciente que tem história de arritmias, né, tanto arritmias agudas, né, recorrentes, paroxísticas, quanto arritmias já estabelecidas, crônicas, né? E a gente vai falar um pouquinho da fibrilação atrial, que é bem importante nesses pacientes. O paciente ele tem hipertrofia de câmaras cardíacas ou não, ele tem sinais de CC, ele tem hipertensão pulmonar ou algum indicativo de hipertensão pulmonar, né? É importante a gente qualificar o grau de insuficiência cardíaca do paciente, colocar ele numa dessas classes, né? Lembrando que a classe 1 é o paciente assintomático, mas para entrar nessa classificação ele tem uma cardiopatia estrutural definida e diagnosticada, né? E aí a gente tem lá a classe 2, classe 3 e classe 4, né? Que é a classificação da New York Heart Association. Lembrar, né, que os shunts, né, a gente vai ver aqui patologias onde, na maior parte das vezes, nós temos um shunt da direita para a esquerda, né? Os shunts da esquerda para a direita podem sobrevir a um shunt, eventualmente, que era da direita para a esquerda, principalmente nas CIVs, né? Você tem uma fase inicial onde o shunt vai da esquerda para a direita, entretanto, né, principalmente é uma evolução natural das CIVs, e essa evolução aparece mais precocemente na medida em que o shunt é maior, né? Então, o shunt da esquerda para a direita, né, você vai de uma câmara de maior pressão para uma câmara de menor pressão, e com o tempo, você vai fazendo um estímulo para a hipertrofia dos vasos pulmonares, e aí você cria uma situação de hipertrofia desses vasos, e você inverte o shunt que era da esquerda para a direita para... Pois não? Alguma pergunta? Bom, enfim, né, você inverte o shunt da direita para a esquerda, quando você tem uma hipertensão pulmonar que faz com que a pressão das câmaras direitas ganhe das pressões das câmaras esquerdas, né? Num paciente normal, né, é claro que qualquer shunt que a gente tiver, ele começa indo da esquerda para a direita. Por quê? Né? As pressões em repouso, né, são muito maiores no território esquerdo do que no território direito, né? Então, a gente vê, por exemplo, que no átrio esquerdo, né, a gente pode ter uma pressão média de 12, uma pressão média de átrio direito de 4, 5, né? Então, o fluxo gerado por essa pressão ela é bem menor do que quando você tem uma comunicação interventricular. Por quê? Porque aí você vai de 120 para 25, então você tem uma diferença de pressões muito maior, e essa diferença de pressão faz com que o fluxo seja realmente vultuoso no sentido esquerda-direita. Saber alguma coisa, pessoal, aqui nessa introdução sobre a escala Chade-Vasque-2, né, que é feita, colocada sempre como uma escala útil para a gente decidir se o paciente vai ser anticoagulado ou não, né? Então, vários pacientes que chegam para vocês com as patologias que eu mencionei, eles estarão anticoagulados. Por quê? Em geral, porque eles têm uma pontuação no Chade-Vasque de 2
ou mais elevado. Então, essa daqui é uma escalinha útil para vocês conhecerem, né? O forame oval patente, né? Vamos começar a falar sobre o forame oval patente, né? Então, ele é um defeito congênito do septo interatrial, né? E é um fator de risco para o acidente vascular cerebral criptogênico, né? O que acontece aqui, né? Vamos supor que o paciente ele tem o forame oval patente num momento onde você tem um aumento súbito da pressão no átrio direito, você aumenta, por exemplo, durante uma manobra de valsalva, né, você faz com que um trombo que venha da circulação sistêmica, por exemplo, um trombo que veio de uma veia periférica, de uma das safenas, o território das safenas, esse trombo ele pode migrar, né? Por quê? Porque o forame está patente, você tem um aumento na pressão do átrio direito, e aí ele joga para o território esquerdo, né? Vai cair na circulação esquerda, e esse êmbolo, esse trombo, vai ser embolizado para a circulação cerebral, né? Então, uma das coisas que se faz é que em pacientes jovens, né, e quando eu falo jovens, são pacientes abaixo dos 60 anos de idade, sem aterosclerose definida e que tem um acidente vascular cerebral isquêmico ou um episódio isquêmico transitório, esse paciente ele deve ser obrigatoriamente investigado para a patência do forame oval, né? O forame oval, né, na fisiologia intrauterina, ele permite o desvio, né, de sangue do átrio direito para a esquerda, né? Oi? Assim, o sangue placentário oxigenado não permeia os pulmões não funcionais do feto, né? Funcionalmente, o forame oval se fecha alguns dias após o nascimento e anatomicamente após o primeiro ano de vida na maioria das crianças, né? Entretanto, você tem uma falha de fechamento nesse forame oval que acontece em aproximadamente, que pode ser identificado em aproximadamente 1/3 a 1/4 dos adultos, né? Em geral, isso daqui é uma condição assintomática e não diagnosticada. Entretanto, se o paciente ele tem um acidente vascular isquêmico e ele é um paciente dentro daquela faixa etária que a gente falou, esse paciente ele deve ser investigado para a presença do forame oval patente. Quando você tem o diagnóstico do forame oval patente, coloca o paciente num procedimento cirúrgico, qualquer que seja o procedimento cirúrgico, né? E você vê um aumento no período perioperatório, né? Então, principalmente no intraoperatório e no pós-operatório, de eventos isquêmicos nesses pacientes, relacionados a qualquer tipo de cirurgia. O risco desse forame oval ser fonte de uma embolização, desse forame oval patente ser fonte de uma embolização, né, aumenta conforme as características anatômicas dessa patência, né? Então, algumas características estão listadas aqui, né? Túnel longo, né? Uma hipermobilidade do septo interatrial, né? A existência de uma rede de Chiari ou válvula de Eustáquio, né? Um shunt que se aumenta, fica grande com manobras de valsalva, né? E um ângulo entre a veia cava superior e o forame oval menor que 10 graus. Né? Então, isso ajuda, né, a fazer com que ocorra maior chance de embolização. Né? Como é que é feito o diagnóstico? A gente tem o diagnóstico através do ecocardiograma, pode ser transtorácico ou transesofágico. A
gente chama de ecocardiograma contrastado, que é um ecocardiograma com bolhas, né, bubble test, né? Tem um ecocardiograma que é feito intracardíaco, você passa um catéter, você posiciona esse catéter dentro do coração, consegue ver melhor, né, o forame oval e consegue ver melhor a migração das bolhas, né? E tem o Doppler transcraniano, onde você vê, né, se ele vai ser positivo durante o bubble test. O que é o bubble test, né? Você pega uma veia periférica do paciente, você pega uma seringa, coloca, por exemplo, 9 ml de soro fisiológico, né, em uma delas, e coloca 1 ml de ar em outra delas, né? Aí você agita, né? Você põe uma torneirinha de 3 vias, você fica bombeando de uma para outra, forma uma solução de soro fisiológico com microbolhas, e aí você faz uma injeção dessa solução com as microbolhas, né? Essa solução com as microbolhas vai cair finalmente lá no átrio direito, e aí a gente vai observar se existe passagem das bolhas pelo forame oval, né? Ou seja, se essas bolhas vão aparecer no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo. Aqui tem uma imagem de um eco, né? De um eco transtorácico positivo para o bubble test. Vamos ver aqui, ó. Então a gente está vendo o eco rodando, né? Ele encheu de bolhas aí, e a gente está vendo as bolinhas aparecendo no ventrículo esquerdo, né? Provando que existe migração dessas bolhas através do forame oval, né? Então esse forame oval está patente, né? E aí a gente consegue até ver, fazer uma gradação dessa patência, né? Então, quando eu tenho o grau 1 é que tem menos bolhas, 1 a 5, né? Até o 4, né? O grau 4 aí você tem opacificação do ventrículo esquerdo pela migração maciça das bolhas através do forame oval patente, né? Para o encéfalo, você injeta a mesma solução numa veia periférica, né? E aí você faz esse Doppler transcraniano, né? E você observa, geralmente o radiologista posiciona o transdutor para analisar o fluxo na artéria cerebral média, né? E você vai ter sinais dessa migração de bolhas através dessa artéria, né? Então fica positivo, né? E se o paciente já teve um quadro clínico compatível com AVC, você consegue estabelecer com certeza esse diagnóstico, né? Quando a gente vai falar de um paciente com forame oval patente, em geral, a gente vê um paciente que não tem alterações hemodinâmicas significativas, né? Essa é uma patologia que, em geral, não altera significativamente a conformação cardíaca, né? Então, é um paciente que a gente não vai ter vários cuidados anestésicos, né? A gente não vai precisar, como se fosse um paciente que tem uma CIV, né? O paciente que tem uma CIV, a gente vai ter que tomar muito mais cuidado. Então, geralmente, é um paciente que tolera bem a indução anestésica, né? Eventualmente, esse paciente tem uma sequela neurológica de evento prévio, né? Se o procedimento foi guiado por eco transesofágico, né? Eu coloquei ETT aqui, eco transtorácico, mas está errado. Se for por eco transesofágico, a anestesia geral é sempre a melhor opção, né? Lembrar também que uma parte dos pacientes vai chegar anticoagulados, uma parte vai chegar anticoagulada ou com terapia antiplaquetária, muitas vezes com uma associação entre os dois, né? Como é que vai ser a técnica, né? A gente tem a técnica que a gente está vendo um procedimento guiado por escopia. Do lado esquerdo aqui a gente está vendo o catéter levando a prótese lá no forame oval, e do lado direito a gente está vendo aqui
a prótese implementada, né? Já posicionada, né? A gente se fala muito em vários trabalhos, né, não tão recentes, do eco intracardíaco, né? Então, o eco intracardíaco, ele parece aqui um fibroscópio, só que bem fininho, né? Parece um fibroscópio, né? Você introduz um eletrodo dentro da câmara cardíaca. Em geral, isso daqui é guiado por escopia. Você entra com o eletrodo na câmara cardíaca e posiciona o eletrodo para avaliar o procedimento que está sendo realizado, né? Então, aqui a gente está vendo, né, do lado esquerdo, aqui onde eu estou apontando com a seta, a gente está vendo o átrio direito, né? E aqui a gente está vendo o posicionamento da prótese, né? E aqui a gente está vendo a prótese já solta, né? O catéter já soltou a prótese e ele está bem estabilizado. E essa imagem que eu coloquei aqui, ela foi obtida por um eco intracardíaco, né? Vou mostrar aqui mais ou menos como funciona para vocês, tá? Então, aqui tem uma história de um paciente jovem, né? Ele tem as duas veias femorais cateterizadas, um vai levar o dispositivo, o outro vai levar o eco, tá? Aqui, ó, nessa pontinha aqui, a gente está vendo o transdutor do eco, e aqui a gente está vendo, né, o catéter que vai levar a prótese, né? Vamos lá. A gente consegue ver direitinho aqui, né? Então, ele está posicionando o equipamento, né? Então, ele está colocando aqui, ó, está colocando o aparelho, abriu o primeiro guarda-chuva, isso dentro do átrio esquerdo, né? Aí ele recua isso daqui um pouquinho e abre o guarda-chuva do átrio direito, né? Depois a gente vai ver uma outra imagem que vai talvez elucide melhor para vocês, né? As considerações anestésicas, como eu falei, são pacientes relativamente saudáveis, né? E os procedimentos, né? Eu tenho essa referência aqui, mostrando para vocês que o tempo de cirurgia e o tempo de anestesia são curtos, né? Então, mesmo o tempo de recuperação pós-anestésica também é curto. Por isso, né, se fala em fazer uma anestesia em fast track, né? Muito embora a gente veja que o conceito de fast track pode ser um pouco diferente de acordo com o lugar onde nós estamos considerando, né? A comunicação interatrial, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de comunicação interatrial, né? A gente tem um defeito do tipo ósseo primo, né? Um defeito tipo seio coronário, defeito de seio venoso superior e inferior, e tem um defeito tipo ósseo secundo, né? A gente está vendo aqui, né, que 75% das comunicações interatriais são do tipo ósseo secundo. E esse tipo de defeito, né, é o que pode ser tratado por via transcatéter percutâneo, né? Os outros, pessoal, né, a gente não consegue fazer a abordagem, a gente não consegue colocar o dispositivo aqui. Então, para que você trate um paciente com comunicação interatrial, o tipo do defeito deve ser tipo ósseo secundo, tá? Então, assim, né, o tamanho do defeito, a relação entre as complacências do ventrículo direito e esquerdo determinam o volume de fluxo que vai para o átrio direito e o quadro clínico, né? O fluxo sanguíneo pulmonar pode ser 3 a 4 vezes maior que o fluxo sanguíneo sistêmico, dependendo da magnitude do defeito, né? Os pacientes, eles podem ser assintomáticos, as manifestações clínicas muitas vezes acontecem apenas após a segunda década de vida, sendo possível que o paciente alcance a 4ª década de vida e tenha uma CIA
ainda não diagnosticada, né? Então, muitas vezes, os pacientes eles procuram atenção médica devido à ocorrência de um acidente vascular encefálico ou por causa do desenvolvimento de sintomatologia durante a gestação, tá? O volume sanguíneo do átrio direito, para o átrio direito, o volume direito aumentam, causando sobrecarga final do volume do ventrículo direito, né? A hipertrofia de ambos os átrios vai acabar predispondo a arritmias cardíacas, especialmente a fibrilação atrial. Uma vez diagnosticado, em geral, se indica o fechamento cirúrgico da CIA a fim de evitar doenças embólicas cerebral e vascular pulmonar, né? A reparação padrão é comumente realizada sob circulação extracorpórea e hipotermia moderada. O defeito abordado é abordado por uma atriotomia direita, tá? Entretanto, né, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem visto, né, que uma porcentagem considerável das CIAs são tratadas por via transcatéter percutâneo, né? E como eu falei para vocês, né, a CIA tipo ósseo secundo é adequado para o fechamento percutâneo, né? Tudo depende também da magnitude, né, do desvio da esquerda para a direita, né? Hipertensão pulmonar secundária e outras malformações são contraindicações, ao menos relativas, para o procedimento transcatéter, né? Não per si a hipertensão pulmonar, mas principalmente se eu tiver outras malformações, porque aí você já põe o paciente com o coração aberto e faz a correção das outras malformações, né? Dispneia de esforço é vista em 30% apenas dos pacientes da terceira década, mas à medida em que você vai a idade vai aumentando, você vai ter 75% dos pacientes vão ter essa dispneia de esforço na quinta década, né? As arritmias atriais, né, a fibrilação e flutter são comuns e secundárias à dilatação atrial, né? O exame clínico pode revelar desdobramento de B2 junto com um sopro de fluxo pulmonar, né? O eletrocardiograma pode dar uma suspeita para a gente, né? Então, assim, classicamente na CIA, a gente vê um bloqueio de ramo direito, né, e desvio do eixo direito, no caso de ósseo secundo, né? Então, a gente vê essa morfologia de R' final aqui nas precordiais direitas, né? E a gente vê aqui o desvio de eixo para a direita, né? Sendo o D1 negativo e D2 positivo, isso aqui configura um desvio de eixo para a direita. Então, se eu encontrar um eletrocardiograma com essa morfologia num paciente jovem, né, é melhor fazer um exame clínico mais detido, né? Talvez você ouça o sopro, né? E coloque esse paciente sobre investigação, né, para fazer o diagnóstico precoce, né? Aqui a gente vai ver um fechamento percutâneo transcatéter, né? Eu vou colocar aqui o filminho para vocês, né? Então ele vem com equipamento, né? Essa prótese aqui, ele tem 2 guarda-chuvinhas, né? Então ele coloca lá essa prótese, abre um dos guarda-chuvas, né? Prende na parede do átrio esquerdo, depois ele traciona e abre o segundo guarda-chuva e prende na parede do átrio direito, né? E aí depois ele é solto, né? Também é um procedimento de duração curta, né? Algumas têm, é claro, a gente tem, claro, limitações para fazer esse tratamento transcatéter, né? Não são todos os pacientes, como eu falei, né? Então, primeiro as limitações anatômicas, né? Então, por exemplo, tem que ser aquele tipo ósseo secundo.
relacionadas ao dispositivo. Às vezes, o tamanho da comunicação é maior do que os dispositivos disponíveis, né? Defeitos associados e problemas associados à história natural, paciente já mais complicado, paciente que já tem outras complicações, né? Alterações fisiológicas e outras complicações que o paciente pode ter, né? Olha só, uma vez que a gente está colocando o paciente na sala para fazer esse procedimento, né, a gente tem algumas situações que podem ocorrer como complicação do procedimento, né? Uma das complicações é a embolização do dispositivo, né? O hemodinamicista, ele coloca o dispositivo lá, ele acha que o dispositivo ancorou, mas eventualmente a borda sobre a qual ele foi instalado é uma borda mais friável, mais frágil, né? E aí esse dispositivo vai se soltar. Em geral, essa embolização do dispositivo ocorre nas primeiras horas após a alocação, né? Então, nas primeiras 24 horas, né? Se acontece com o paciente na sala, né, existe a possibilidade de recuperar o dispositivo por via percutânea, né? Aí o defeito é reavaliado, e se uma avaliação incorreta ou posicionamento incorreto do dispositivo ocorreu durante o primeiro procedimento, um segundo procedimento pode acabar sendo bem sucedido, né? Por outro lado, a embolização tardia geralmente requer tratamento cirúrgico devido à alteração da epitelização no sítio de implantação, tá? Esse daqui é um estudo onde esse autor, né, ele descreve, né, a embolização de 30 dispositivos no serviço dele, né? 13 foram recuperados por via percutânea e reposicionados durante a própria cirurgia. Outros 17 pacientes tiveram que ser submetidos à cirurgia com tórax aberto, né? Esses dispositivos, eles foram embolizados por quase todas as câmeras cardíacas, né? E aqui um paciente teve ruptura da borda da veia cava inferior durante a tentativa de recuperação. Outro paciente precisou de um curto período de parada circulatória total para recuperação do dispositivo da aorta ascendente, enquanto o outro precisou de uma posição lateral para recuperação da aorta na aorta descendente, né? Um paciente precisou de reexploração para sangramento, enquanto o outro teve embolia gasosa e foi a óbito. Então, assim, né, eventualmente, pessoal, as complicações podem levar a situações graves. Então, não é aquele negocinho, é um procedimento de meia hora que não tem risco. Sempre tem risco, né? Sempre tem risco. Aqui, aquele estudo, né, que ele mostra exatamente o que aconteceu com cada um dos pacientes, daqueles 17 pacientes onde o dispositivo não pôde ser recuperado por via transcatéter, né? Aqui a gente tem outras complicações sendo descritas, né? Uma delas é o BAVT, né? Ocorrendo esporadicamente no momento do procedimento ou horas e dias depois. Normalmente, olha só, né? Se faz uma terapia inicial com esteroides, né? Por que esteroides? Porque provavelmente houve um edema na região onde foi instalado o dispositivo, né? E aí você afetou as fibras de condução, né? E eventualmente o paciente ele recupera o ritmo sinoatrial normal, né? Se o paciente ele não responde a isso daí, a terapia com corticoide, você vai ter que remover o dispositivo e vai fechar a CIA por via aberta, né? Os fatores de risco para surgimento do BAVT, né? As bordas deficientes, uso de dispositivo grande em crianças pequenas
e distúrbios anteriores da condução do nó atrioventricular. Mesmo que o BAVT possa se resolver permanentemente, às vezes é necessário o implante de marcapasso percutâneo ou epicárdico. Só para a gente recordar aqui, né, um BAVT, né? BAVT, pessoal, em geral a gente tem um QRS alargado, né, porque esse QRS ele surge abaixo dos átrios, né, e a gente vê, né, que a onda P não tem relação com o surgimento do QRS, né? Então, essa é a morfologia atípica do BAVT. Se aparecer isso no cardioscópio de vocês durante a realização do procedimento, avisem imediatamente ao cirurgião, né? Provavelmente ele vai ter que reposicionar esse equipamento, essa prótese aí, porque é sinal, né, de que não tem algo errado aí, tá? A complicação mais temida, né, é a erosão cardíaca, né? Quando você tem erosão cardíaca, tem incidência baixa, né? Você, na verdade, você acaba tendo uma lesão do miocárdio, né? Isso geralmente ocorre logo após o procedimento, né? Mas também pode ocorrer tardiamente, até um ano após o fechamento da CIA, né? Então, você tem uma perfuração da parede, né? Geralmente envolve o teto do átrio direito ou esquerdo, ou da junção atrial com a aorta, causando hemopericárdio, tamponamento ou fístula aórtica, né? Os pacientes, quando eles estão acordados, eles geralmente apresentam dor no peito, tontura e sintomas de tamponamento pericárdico e requerem cirurgia cardíaca de emergência para explantar o dispositivo e realizar a perfuração, né? Aqui, né, ele fez uma consideração, ele acompanhou, né, os resultados, né, de aqui 106 procedimentos em adultos, né? Esse trabalho é de 2012, né? A idade média dos pacientes adultos, 44 homens, 62 mulheres, foi por volta de 37 anos, né? Tempo médio de procedimento e anestesia foi de 37 minutos, a anestesia 45 minutos, todos os procedimentos foram realizados sob anestesia geral. O procedimento foi concluído sem complicações em 100 pacientes, 2 pacientes apresentaram bradicardia grave, né? E houve formação de trombo no dispositivo em um paciente. Isso aqui é para dar uma ideia para vocês como é que é o procedimento, né? Qual que é o que acontece na realização dos procedimentos, né? Aqui, né, nenhuma arritmia grave ou hipotensão ocorreu durante o procedimento. Após a sair, todos os pacientes foram encaminhados para a unidade de terapia intensiva cardíaca, com tempo médio de alta de aproximadamente 12 horas, então convém observar o paciente por um período de pelo menos 12 horas na unidade de terapia intensiva, né? 95 pacientes daqueles 106 receberam alta do hospital sem nenhuma complicação e a taxa de mortalidade foi 0, né? Aqui é o mesmo autor, o mesmo centro na Turquia, né? Onde ele fala de pacientes pediátricos, né? Então, ele foi investigar o manejo anestésico desse fechamento percutâneo de defeitos do septo atrial e ventricular em pacientes pediátricos, né? Em uma revisão retrospectiva, ele captou aí 351 pacientes, idade média de 8 mais 5,71 anos, mas tinha paciente entre 4 meses e 18 anos, né? Fechamento da CIV foi realizado em 52 pacientes e os 299 restantes foram submetidos a procedimento para fechamento de CIA, né? Aqui ele fala como ele fez, né? Como é que ele fez a anestesia. Isso aqui pode ser interessante caso vocês
se interessem em escrever um protocolo, principalmente anestesia em paciente pediátrico. É legal ter um guideline, um protocolo para uniformizar as condutas, independentemente de quem estiver lá fazendo a anestesia. Então, o que ele fez, né? Todos os pacientes foram pré-medicados com midazolam, 0,5 miligrama por quilo, é como a gente faz nas nossas anestesias pediátricas, uma dose máxima de 15 miligramas, 15 minutos antes de entrar no laboratório de cateterismo, né? Crianças com mais de 8 anos de idade foram pré-medicadas com midazolam intravenoso. Então, as crianças que aceitam a punção venosa, eles são medicados com midazolam intravenoso, né? 0,01 miligramas por quilo, 5 minutos antes de entrar no laboratório de cateterismo como procedimento padrão, né? A monitorização foi a padrão, né? ECG de 5 derivações, pressão arterial não invasiva, oxímetro de pulso, capnografia, né? Após a colocação da porta lateral da bainha arterial femoral, né, a pressão arterial invasiva também foi monitorada, né? A anestesia geral foi induzida com 8% de sevoflurane numa mistura de 50% oxigênio ar, ou com anestésicos IV em crianças cujo acesso venoso foi obtido antes da pré-medicação. E aí, né, ele não padronizou muito a indução da anestesia geral por via venosa. E aí ele coloca lá, quando você vai ler o trabalho em detalhes, ele coloca lá que alguns pacientes foram anestesiados com cetamina, tá? A droga de indução foi cetamina, alguns outros com propofol, e ele coloca lá, ele se justifica dizendo que são as características dos pacientes, né, as características hemodinâmicas dos pacientes. A gente sabe que a indução com cetamina é muito comum nos pacientes que têm algum grau de hipertensão pulmonar. Então, eu acredito que tenha sido o caso, mas no trabalho ele não menciona isso especificamente, tá? Então, aqui, né, após a indução de anestesia, o monitoramento com eco transesofágico foi realizado durante todos os procedimentos pelo mesmo cardiologista pediátrico, né? E ele considerou como hipertensão pulmonar uma pressão arterial média da artéria pulmonar maior ou igual a 25, né? Milímetros de Hg, e ele colocou aqui 5,7% dos casos, todos com CIV, né? Aqui ele tem os dados, né, dos pacientes, né, e a gente vê aqui, né, o tempo de anestesia, né, que chega a ser tão lento, tão rápido quanto 18 minutos, né, nos defeitos de septo atrial, né, ou podem chegar até 120 minutos, uma coisa bastante variável, né, assim como é variável o tamanho do defeito do septo atrial que a gente está vendo aqui, tá bom? Aqui a evolução, né? Houve falha na implantação do dispositivo de 79 pacientes, ou seja, quase 23% deles. Os motivos mais comuns para falha, né? Escolha inadequada, né? Prótese pequena do dispositivo, em 17 pacientes. Presença de um grande defeito em 16 pacientes. O diagnóstico não tinha sido bem estabelecido. Quando você chegou durante o procedimento hemodinâmico, viu-se que o defeito era muito grande para ser corrigido com o dispositivo, né? Presença de 2 defeitos. Às vezes você fecha um e aparece um segundo defeito que era menor e que não tinha sido diagnosticado anteriormente, né? A posição do defeito em 3 pacientes, onde houve provavelmente um erro de diagnóstico antes do paciente ser encaminhado à sala de hemodinâmica, né? Então, 61 pacientes, 17,6%, né, necessitaram de cirurgia, né? Os defeitos dos 18 pacientes restantes foram fechados, né, em uma segunda sessão por via percutânea também, né? E nenhuma complicação relacionada à anestesia foi observada em todos esses casos, né?
Após o procedimento, todos os pacientes foram hospitalizados para monitoramento de rotina na UTI cardíaca. O tempo médio de alta na UTI cardíaca foi de 2 a 3 dias, né? E 99% dos pacientes receberam alta do hospital sem nenhuma complicação durante o tempo de hospitalização. Tá? Assim, o que ele coloca, né, após a indução da anestesia com sevoflurano ou por via venoso, né, todos os pacientes foram intubados, né, o procedimento foi concluído sem complicações em quase 99% dos pacientes, né, ele coloca que a técnica anestésica, os anestésicos venosos variaram bastante, né, independentemente do método ou dos fármacos que foram utilizados, o anestesiologista deve considerar não apenas a necessidade de analgesia e imobilidade adequadas, mas também a estabilidade hemodinâmica durante o procedimento. Então, pessoal, eu sou de uma época que muitas vezes a gente fazia os procedimentos, esses procedimentos cardíacos, principalmente no começo, né, a gente fazia com sedação, né? Mas hoje a maior parte dos trabalhos recomenda fazer isso com anestesia geral para garantir a imobilidade. O paciente mexeu, né? Você pode ter uma complicação muito grave, você pode perder o dispositivo, você pode ter uma lesão miocárdica com hemopericárdio, etc., né? Então a gente vê, a maior parte das vezes, isso é feito com anestesia geral, né? O apêndice atrial, né? Então, eu vou começar falando aqui, pessoal, sobre a arritmia, né? E o apêndice atrial, né? O que acontece? O apêndice atrial, ele existe fisiologicamente, tá? Mas naqueles pacientes, né, que têm fibrilação atrial, né? E que já apresentaram algum tipo de embolia, né, se considera, né, o fechamento desse apêndice atrial esquerdo, do lado esquerdo da circulação, né? Então, o que se faz? Né? Num primeiro momento, se anticoagula o paciente, tá? Mas a anticoagulação, ela é uma forma de resolver o problema, ela diminui em 60% a incidência de acidente vascular isquêmico, mas a anticoagulação ela tem os seus próprios problemas, né? Então, risco de sangramento, né? A pouca aderência dos pacientes ao método, o custo das medicações, quando a gente fala dos anticoagulantes orais de ação direta, né? A necessidade de monitorização frequente dos antagonistas de vitamina K, né, os dicumarínicos, né? Então, assim, hoje tem se indicado cada vez mais, né, o fechamento do apêndice atrial esquerdo como método de controlar a incidência de embolização, né? Em geral, esses pacientes, eles têm lá uma fibrilação atrial crônica já, tá? Então, isso aqui vai aparecer para vocês. Aqui é um estudo, né, desse Holmes, né, em que ele vê aqui, ele faz uma meta-análise, né, e ele vê os estudos que favoreceram, né, a eficácia, né, que favoreceram a anticoagulação do lado direito e aqui à esquerda que favoreceram a colocação da prótese e o fechamento do apêndice atrial, né? Existe quando a gente vê aqui, se pegar todos os AVCs, né? A gente chega num ponto médio, mas quando a gente vai individualizar, a gente vê que a maioria dos estudos fala a favor da colocação do dispositivo, né? Então, assim, o apêndice atrial esquerdo é o principal sítio de localização de trombos, sendo o sítio de 91% dos trombos
formados no átrio esquerdo em indivíduos com fibrilação atrial não reumática e 57% nos indivíduos com fibrilação atrial reumática, né? Então, essa oclusão do apêndice atrial esquerdo surgiu como uma importante alternativa terapêutica que pode ser realizada através de técnica cirúrgica ou percutânea, tá? Então, tem dois tipos de abordagem do apêndice atrial esquerdo por via percutânea, né? A primeira estratégia utiliza dispositivos que são introduzidos no apêndice atrial esquerdo para ocluir em sua face endocárdica, né? A outra, uma ligadura percutânea epicárdica para excluir externamente o apêndice atrial esquerdo, né? Então, eu até vi alguns vídeos dessa técnica feita por toracoscopia, né? Mas, em geral, ela envolve também a colocação de um dispositivo por via endocárdica no apêndice atrial, né? Então, aqui, pessoal, a gente está vendo a imagem do apêndice atrial, né? E aqui, né, a gente está vendo, né, a colocação de uma prótese aqui, né, para fechar o apêndice atrial. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Isso aqui a gente pode fazer com o paciente por toracoscopia. Ele vem por fora do coração e ele laça o apêndice atrial, né? Só que ele põe um catéter para estabilizar o apêndice atrial enquanto ele faz o procedimento por via externa, né? Todo procedimento inicia-se com a punção venosa periférica, geralmente uma veia femoral, né? Segunda etapa é a punção do septo atrial. Olha só, né? Paciente, por que o catéter está passando? Primeiro ele fez um furinho aqui no septo interatrial para passar o catéter para atingir lá o apêndice atrial esquerdo, né? E aí as etapas vão de acordo com a prótese ou o dispositivo utilizado, né? O eco transesofágico é fundamental para guiar a punção, né? É vital para vializar trombos intracardíacos, o que é uma contraindicação ao implante do equipamento, né? Reconhecer complicações durante o procedimento, como a ocorrência de derrame hemopericárdio, né? Então, aqui, né, a gente está vendo uma imagem do eco transesofágico, né? Aqui ele está analisando o local, aqui ele localizou o apêndice atrial, e aqui ele já colocou, já implantou o dispositivo para fechar o apêndice atrial, né? Aqui eu vou botar uma imagem, né? Vocês vão ver um eco transesofágico aqui, observando a colocação do equipamento. Vamos lá. Então, está com eco transesofágico, as diversas visões do eco transesofágico, né? Aqui ele achou o apêndice, né? Então ele está virando até isolar bem o apêndice atrial, né? Aqui ele isolou o apêndice atrial naquele momento. Isso, vamos lá. Agora ele puxa o probe e ele está aqui com o apêndice atrial sendo visualizado aqui. Então, com o eco transesofágico nessa posição, ele consegue ver se tem trombo lá dentro e consegue guiar a progressão do catéter para ocluir esse trombo. Aqui, pessoal, a gente está vendo, né, o procedimento sendo realizado, né? Então ele passa lá um catéter, esse catéter ele vai servir para perfurar o átrio, tá? Então, ele vai localizar, vai perfurar o átrio. Geralmente isso é feito com escopia mais eco transesofágico. Então ele perfurou, largou o catéter lá dentro, tá? Agora isso aqui ele vai localizar, que ele coloca os formatos habituais disso aqui, ele dirige um fio guia lá para dentro, mede isso daqui, tá? E aí ele vai
pode fazer contraste também para fazer essa medição. Então, aqui ele vem com outro catéter por dentro da bainha e coloca, né, a prótese, e depois ele faz uma injeção de contraste para ver como é que ficou. Tá? Então, essa é a ideia, né, de ocluir o apêndice atrial esquerdo. Tá? Então, assim, geralmente, né, esses pacientes que são submetidos à oclusão do apêndice atrial são pacientes mais velhos do que aqueles pacientes que a gente viu no fechamento do forame oval patente e na comunicação interatrial, tá? Então, é uma população mais idosa, com mais fragilidade, né? Geralmente são pacientes que, além da FA, eles já estão anticoagulados, né? Durante a anestesia, a indução da anestesia, a gente recomenda uma laringoscopia gentil, porque o paciente está com anticoagulação plena, a manipulação intempestiva da via aérea pode provocar o surgimento de hematomas na via aérea, né? A equipe vai precisar se proteger contra a radiação ionizante, sempre teremos o eco transesofágico, né? E as maiores complicações, né? Hemopericárdio, embolização do dispositivo e embolia aérea, né? A gente deve manter as drogas vasoativas prontas no recinto, né? Lá eles usam bastante fenilefrina, mas pode ser substituída por efedrina ou noradrenalina ou qualquer outra droga vasoativa que a gente precise, né? E um acesso venoso calibroso, tá? Em geral, catéter venoso central e PAM não são demandados nesses casos, né? Só em casos excepcionais onde você precisa avançar mais com a monitorização, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui sobre coagulação e anticoagulação, né? Muitas vezes a anticoagulação vai ser com heparina, né? E o manejo durante o procedimento implica em deixar um TCA acima de 300 segundos, né? A dose inicial de heparina vai ser, então, entre 100, né, a 300 unidades por quilo de peso, né? Na SEC, indicamos heparina suficiente para manter o TCA, não é TSA, o TCA aqui, né, acima de 480 segundos, né? Então, o TCA que a gente usa nesse procedimento é um pouco menor do que o TCA que nós utilizamos nas cirurgias cardíacas sobre SEC, tá? Lembrar aqui, né, 1 miligrama de protamina neutraliza 100 unidades de heparina, então, 1 ml tem 10 miligramas, que vai neutralizar aproximadamente 1000 unidades de heparina, né? Claro, né, pessoal, que a gente coloca o paciente, faz o TCA subir até 300, né? Claro que se eu fiz lá 10 mil unidades de heparina, por exemplo, eu não vou precisar fazer todas as unidades correspondentes de protamina, porque com o tempo, né, você vai tendo perda da ação da heparina, né? Os dicumarínicos, né, paciente que vem anticoagulado com dicumarínico, hemorragias severas, né, pode acontecer, a gente pode administrar concentrado do fator 9 ou complexo protrombínico, né, como último recurso. E no caso dos anticoagulantes orais de ação direta, né, a gente pode usar complexos protrombínicos, né, onde a gente guiaria de acordo com o INR, né, então 25 unidades por quilo de peso com INR abaixo de 4, 35 com INR entre 4 e 6, né, e 50 unidades caso o INR esteja acima de 6, né. Mas hoje nós temos aqui também as medicações específicas para antagonizar os anticoagulantes de ação direta, né? Então aqui a gente tem o idarucizumab, que é o Praxbind, né? Que antagoniza especificamente o dabigatran, né? E tem o andexanet alfa, que aqui no Brasil chama Onidexa,
né, que antagoniza, né, os inibidores diretos do fator 10, né? Então, rivaroxaban, edoxaban, pixaban, né? Etc. Né? E vai entrar um dia desses aí, né? Essa outra medicação aqui que vai ser um antagonista de anticoagulantes meio que universal, é o que promete a indústria farmacêutica, né? Vamos passar para outro assunto aqui, que é a retirada de cabos e eletrodos, né? Então, a gente tem esses 3 trabalhos aqui, que são os mais importantes, né? Se alguém estiver interessado em ler isso daqui. Por que que a gente coloca um tema desse nessa aula, né? Porque, assim, né? Cada vez mais a gente coloca marca-passo nos pacientes ou desfibriladores implantáveis, né? E cada vez mais a gente vai ter os problemas relacionados a esses equipamentos, tá? E aí a gente tem o quê? Né? Infecção do dispositivo, mau funcionamento de eletrodo, retenção do eletrodo causando arritmias potencialmente fatais, né? Então, as indicações para retirar os cabos, né, são infecção e mau funcionamento do dispositivo. Quando o dispositivo é de implantação recente, abaixo de 1 ano, em geral, o cirurgião vai lá, disseca a região e traciona o cabo, e o cabo vem sem maiores problemas. O grande problema, né, naqueles pacientes onde você tem que extrair cabos que estão implantados há mais de 1 ano, né? Você tem um processo de fibrose, né, no entorno do cabo, né? Tanto no trajeto quanto no ponto onde ele está ancorado, lá no ventrículo ou no átrio, não interessa, né? E aí você vai ter que retirar. Isso daí tem várias formas de retirar, né? E uma das formas é com equipamento a laser, né? Onde você entra com um laser que vai descascando o cabo do eletrodo, né? Então aqui a gente está vendo, ó, que ele entrou com um catéter, né? Foi até o fundo do eletrodo, né? Se ele puxar, né, o eletrodo está ancorado lá no fundo do ventrículo direito, né? Se ele puxar, você tem eversão do ventrículo, ou vem o ventrículo para dentro do catéter, né? Então ele tem que ter um sistema onde ele, ao mesmo tempo que ele puxa o eletrodo, ele empurre o ventrículo direito, estabilize o ventrículo direito para que você faça uma contratração para remover o catéter, né? Aqui, ó, eu vou mostrar um vídeo, né? Aqui a gente está vendo um probe de um eco transesofágico, aqui a gente está vendo um catéter, e aqui na ponta ele vai descascando. Aqui é o fio, né? O cabo do marca-passo que está aqui, e aqui ele vai dissecando com um laser, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele está guiando, né, de 2 formas, né, tanto por escopia quanto pelo eco transesofágico. Vejam vocês, né, o cabo está lá embaixo, ó, tá ancorado lá no ventrículo. E ele está penetrando aqui, e a hora que ele penetra aqui, ele já tem problemas, ó, ele já não consegue avançar a bainha, ele tem que acionar o laser para começar a descer, né, para poder chegar lá embaixo, onde vai estar, né, a região de maior aderência, né? Então, é um procedimento que é considerado difícil devido às extensas aderências, né? Esse desenvolvimento de tecnologia laser facilitou a remoção desses eletrodos através de uma abordagem transvenosa, né? Entretanto, pessoal, quando há complicações, elas tendem a ser graves, tá? A mortalidade associada ao procedimento nesse trabalho aqui, ó, né, numa revista de alto impacto, né, teve uma mortalidade de 1,9% a 3,4%. Então, assim,
Então, esse é o tipo do procedimento que a gente não faz numa sala qualquer, né? Não pode ser feito numa sala de hemodinâmica longe do centro cirúrgico. O que tem que ser feito nesse tipo de procedimento é preparar o paciente para uma toracotomia de urgência. Isso inclui ter gente capacitada para instalar uma circulação extracorpórea, tá? E um cirurgião cardíaco para abrir o tórax e fazer o reparo de uma eventual perfuração de grande vaso ou de tecido cardíaco, tá? Então, assim, aqui, ó, nessa série aqui, 3 dos 4 pacientes que necessitaram de cirurgia de emergência morreram, tá? Nessa série, uma mortalidade geral de 2,6%. Então, quando vocês vão anestesiar para isso daí, você começa, a gente induz anestesia geral, né? E aí o cirurgião já faz tricotomia e prepara o tórax. O tórax fica preparadinho ali, tá? Inclusive com campo cirúrgico, né? Na medida que você tem sucesso, né? Que a maioria das vezes, né? Isso daí não vai ter servido para nada, mas se eu tiver uma complicação grave, que é o caso da perfuração, você abre o tórax do paciente e dá uma chance para ele. Então, esses pacientes, pessoal, esses procedimentos têm que ser feitos numa sala híbrida dentro do centro cirúrgico, onde tem acesso à circulação extracorpórea, né? Então, assim, o fluxo pré-operatório inclui, a gente vê uma história, exame físico, saber quantos eletrodos vão sair, ter exames de imagem disponíveis, né? E determinar a dependência do marcapasso e a fração de ejeção do paciente. Imagina lá, qual que é a ideia? O paciente, eu vou tirar o cabo de um marcapasso que eventualmente está funcionando. Eu tiro o cabo do marcapasso, né, o paciente evolui com BAVT e morre ali. Então, o que acontece? Se o paciente ele é muito dependente do marcapasso, o ideal é, antes de retirar o cabo, você passar um marcapasso transvenoso provisório, tá? Então, tudo isso faz parte do planejamento, tá? Então, aqui, né, tem os fatores de risco para complicações, não vou entrar em detalhes, né, isso é mais com o cirurgião, né? Aqui eu vou falar sobre o manejo anestésico, local apropriado para o procedimento, já falei, disponibilidade do cirurgião cardíaco no local, disponibilidade da máquina de circulação extracorpóreo, uso intraoperatório da ecocardiografia para detectar precocemente e abordar complicações potenciais durante a retirada de cabos e eletrodos, tá? Todos os estudos concordam com a necessidade de monitoramento da pressão arterial invasiva, né, e acesso venoso de grande calibre, né. A maioria dos grupos preferem um acesso venoso femoral para infundir fluidos e medicamentos em caso de lesão da veia cava superior, né. Também é usual posicionar um fio guia através do qual pode se instalar rapidamente um balão inflável para hemostasia, né. O calibre do acesso intravenoso femoral é mal definido, mas é calibroso, né? E quanto à localização ideal da linha arterial, nenhum padrão claro pode ser encontrado na literatura, tá? Então, aqui falando da necessidade de preparar o paciente para uma esternotomia, se o paciente é dependente do marcapasso, a gente instala um marcapasso provisório, né? O venograma deve ser feito, né, para verificar a anatomia, a patência do vaso, tá? Aqui, né, ele mostrando esse procedimento sendo feito com auxílio da ecocardiografia intracardíaca, tá? Então, ele está mostrando aqui o cabo com o transdutor do eco, né? E ele está mostrando aqui o cabo que vai retirar
ele está mostrando ali o dispositivo que vai ajudar a retirar o cabo, tá? Então, assim, né, o fluxo intraoperatório, né, é esse daqui, né, mostrando tudo que é necessário, né, que pode ser útil para vocês numa padronização de conduta. Aqui as complicações, tá? Então, assim, as complicações maiores e menores, né, trombose venosa é considerado complicação menor, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, né, a extração cirúrgica e a remoção do sistema desfibrilador, né? Aqui você está olhando, ó, foi tirado o cabo, o CDI, e olha o quanto de tecido veio junto, tá? Então, aqui, quando ele puxou, né, o cabo, ele achou que o cabo estava solto, quando ele puxou o cabo, né, ele trouxe junto a válvula tricúspide e o paciente entrou em insuficiência tricúspide imediatamente. Esse paciente acabou precisando de cirurgia de urgência. Esse aqui, ó, durante a passagem do equipamento para retirar o eletrodo, né, ele perfurou, né, o fígado, né, e teve um sangramento intraperitoneal, né. Aqui é um caso onde ele descreve o manejo de uma exsanguinação durante a extração do cabo de marca-passo, né. Então, aqui esse paciente acabou indo para a SEC, né, precisou de parada cardíaca hipotérmica, né, e olha a quantidade de hemoderivados que ele tomou aqui, né. Finalmente, pessoal, vamos falar da TAV, que é um procedimento cada vez mais frequente, né. Lembrar que a área total normal da válvula aórtica no adulto é de 3 a 4 centímetros quadrados, né. Quando a gente tem uma lesão, uma área menor do que 0,8 a 1 centímetro quadrado, né, a gente tem uma alteração severa da função cardíaca e sem tratamento o prognóstico é ruim, com mortalidade de 50% em 3 anos, tá? Quando o paciente que tem estenose aórtica, ele começa a ter angina, síncope ou insuficiência cardíaca, a história natural da doença dele diz que a sobrevida vai ser de, no máximo, 2 a 3 anos, né? E a estenose aórtica é a doença valvar mais comum em idosos, com prevalência de 2% acima de 65 anos. Tem a incidência bimodal. Por quê? Quais são as duas etiologias possíveis para estenose aórtica? A primeira, né, é doença reumática e uma malformação congênita, que é a malformação congênita mais frequente no ser humano, que é a válvula aórtica bicúspide, tá? Então, esses pacientes, eles nascem, né, o pico da incidência de doença reumática entre os 7 e os 14 anos de idade, né? Você tem a lesão valvar e aí o paciente evolui, né? Quando chega lá por volta dos 30 anos, eu tenho um pico de incidência de doença relacionado à estenose aórtica, né? A mesma coisa com relação à válvula bicúspide. A válvula bicúspide, ela costuma ser uma válvula mais difícil ela não se limpa tanto, então você tem a deposição de cálcio nessa região e a evolução vai fazer que por volta de 30 anos eu tenha esse primeiro pico de incidência de doença valvar aórtica, né? E a outra tem a outra incidência, né? O outro fator causal, que é a aterosclerose, né? A aterosclerose vai promovendo calcificação da válvula aórtica e faz esse segundo pico da doença aparecer aqui por volta de 70, 80 anos, né? Então, por isso que se diz que a apresentação da estenose aórtica é bimodal, tá?
aqui a gente tem uma forma de classificar se a lesão ela é leve, moderada ou grave, né? Nas lesões graves, né, a velocidade do jato aórtico é maior que 4, o gradiente acima de 40 milímetros de HG e a área valvar é abaixo de 1 centímetro quadrado, né? E a TAV, ela é mais utilizada justamente para tratar os pacientes graves, onde você acha que esse paciente não aguentaria uma cirurgia a céu aberto, então esse paciente ele vai se beneficiar da TAV. Ou seja, quando aparece TAV na programação de vocês, esperem um paciente idoso e grave. Pode ser um paciente jovem, até pode, como eu mostrei lá na incidência, mas em geral são pacientes graves, né? Aqui mostrando a história natural da doença, quando eu troco a válvula, né, eu tenho um tempo de sobrevida muito maior. Se eu tento tratar clinicamente, o paciente morre com muita rapidez, tá? Aqui um relato de caso que a gente fez, né? Esse caso eu levei para o Congresso Brasileiro em 2018. Era uma paciente feminina, 90 anos, asa 4, paciente com coronariopatia, dislipidemia, IAM prévio, uma FA paroxística e estenose de válvula aórtica grave, né? Exames laboratoriais, eu coloquei sem alterações, mas sem muitas alterações, né? No ecocardiograma transesofágico, ela tinha uma fração de ejeção de 27, né? Uma válvula aórtica espessada com sinais de fibrocalcificação. O gradiente valvar aórtico, ó, 110, tá? Transvalvar, né? Foi monitorada com um ecocardiograma, termômetro, PANI, PAI, acesso venoso central e marcapasso transvenoso provisório na femoral, né? Foi sedada aqui com midazolam 1 mg, fentanil 50 microgramas, né? Manutenção com dexmedetomidina 0,3 microgramas por quilo por hora e foi feita anestesia local para punção femoral e foi mantida com catéter nasal de oxigênio, né? E muitas orações, né? Então, foi feito esse procedimento, então, com local e sedação, né? Após alocada a bioprótese sob estimulação ventricular rápida, obteve-se bom fluxo na aortografia, né? O ecotrans esofágico, de novo, né? Errei aqui, ecotrans torácico, perdão. Intraoperatório mostrou o ventrículo esquerdo com desempenho sistólico melhorado, foi encaminhado ao TI e evoluiu sem intercorrências. Paciente de 90 anos. Na discussão desse caso, a gente vai, vocês devem conhecer já, né, a tal da estimulação ventricular rápida. Isso aqui é para você posicionar a prótese com mais segurança, você não ter migração do catéter, já que é uma região de alta pressão, né? Então, você faz a estimulação ventricular rápida através do catéter que vai levar a prótese para lá, né? Que vai levar o balão e que depois vai levar o dispositivo, né? Então, isso permite a cessação temporária do débito cardíaco, né? O paciente vai ter uma pressão arterial sistólica abaixo de 60 para fazer a valvuloplastia com balão e depois para fazer a implantação da válvula aórtica, evitando mau posicionamento e embolização da prótese, né? Então, essa estimulação ventricular rápida é uma característica chave do procedimento, precisa de atenção e comunicação completa pelo anestesista e toda a equipe, né? Após a implantação da válvula, observa-se frequentemente uma melhora da função sistólica e diastólica devido à diminuição da pós-carga, né? É ideal minimizar o risco de insuficiência renal com uma correta hidratação pré-procedimento e uma avaliação dos vasos por angiografia, uma vez que a lesão vascular é a causa mais comum de mortalidade, né? As técnicas de anestesia para TAV podem variar de acordo com as características do paciente. Então, nessa paciente a gente fez com sedação, né? Pelas doenças coexistentes e a experiência do anestesista, né? O objetivo é proporcionar anestesia e analgesia sem comprometer a segurança do paciente, né? A anestesia geral, pessoal, hoje, né, se faz mais anestesia geral, mas, né, induzir anestesia geral num paciente que tem um gradiente transvalvar de 110 milímetros de HG
é um risco muito, muito, muito grande, tá? Então, a gente considera que, eventualmente, uma sedação possa ser melhor. Aqui é como é feito o procedimento, né? Então, aqui ele cateterizou a artéria femoral, né? Ele vai cateterizar a artéria femoral, né? Vai passar o cateterzinho lá, né? Então, veio lá a artéria femoral, subiu o primeiro catéter, né? Passou o fio guia, vai passar um outro catéter por dentro. Esse é o catéter que tem o balão, né? Ambos têm capacidade de fazer a estimulação rápida, está estimulando ó, a frequência alta. Fez a angioplastia com o balão, murchou o balão, parou a estimulação rápida, desce esse catéter, entra o outro, né? O outro que está carregando a prótese, tá? Passou um dilatador ali, vocês viram, né? E aqui vai a nossa querida prótese, tá? Quando chega para alocar a prótese, de novo, né? Ele faz a estimulação, né? Enche um outro balão e coloca a prótese lá, tá? Então, é assim que é feito o procedimento da TAV. Eu acho que alguns de vocês já participaram da realização desse procedimento ou têm uma boa noção da realização dele, tá? Então, pessoal, as complicações, né? IAM, né? Principalmente durante a estimulação ventricular rápida, né? BAV, né, compressão mecânica da prótese no tecido de condução, as complicações vasculares, né, tipo rotura vascular maior, né, mau posicionamento e embolização da prótese, né, insuficiência renal aguda, principalmente em pacientes que já têm alterações renais prévias, né, e AVC, né, por quê? Porque o paciente ele tem uma doença ateromatosa significativa nessa faixa etária. Né? Então, assim, o paciente ele vai para uma monitorização contínua pós-operatória, ele deve ser realizado por pelo menos 48 horas em ambiente de terapia intensiva, né? Então, TAV é uma técnica desenvolvida para um perfil crescente de pacientes com estenose aórtica grave e alto risco. Tá? Então, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aqui às ordens para responder perguntas. Obrigado.